Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu saúdo a amada igreja. Yo saludo a la amada iglesia E todos os ouvintes. y todos los oyentes Com a gloriosa paz do Senhor Jesus. con la gloriosa paz del Señor. Deus é bom para mim. Grita assim, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Quanta gente já morreram, mas nós continuamos em pé. Dá-nos a tua graça, ó Pai. Edifica-nos, ó Deus. Aumenta a nossa fé. E fala hoje mais do que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém. Pode louvar a Deus com as palmas. Queridos hermanos, hermanas É um oyentes, momento de muita alegria, es un momento de alegría. de mais uma vez estar na presença de Deus, Una vez más está en la presencia de aqui na Dios, Santa Igreja, aquí en la Santa Iglesia, primitiva doutrina divina. primitiva doctrina divina. É motivo também de muita alegria, Motivo de mucha alegría. e logo mais uma igreja será inaugurada Luego una iglesia más inaugurada no estado do Ceará. en el estado de Ceará. Estarei conversando com os irmãos, Estuve conversando con los também com o hermanos, pastor también con el pastor Wesley. Vai ter logo a inauguração de mais uma igreja Va a haber una inauguración de no la estado do iglesia Ceará. en el estado de Ceará. Quanto mais, irmãos, a igreja cresce, Cuanto más la iglesia crece, mais tem passado lutas. más luchas pasan. Mas graça damos a Deus, Más gracias damos a Dios, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. porque hasta aquí el Señor nos ayudó. Logo também estaremos no templo novo. Luego estaremos en el templo Creio que nuevo. logo está pronto Luego está pronto para o aniversário da igreja. para el aniversario de la iglesia. Será uma bênção tremenda em nome de Jesus. Será una bendición. Então, meus amados irmãos, Entonces, hermanos, diante de uma revelação que Deus me deu no domingo, na madrugada de domingo, el domingo en la madrugada el Señor me dio orando una ao Senhor, Deus me deu uma forte revelação. Orando al Señor me dio una E revelación. através fuerte. dessa revelação, Deus me deu essa mensagem, A través de esa revelación qual era para me ter pregado domingo, tenía que predicar domingo, mas não consegui estar aqui domingo. mas no conseguí estar aquí el domingo. Mas eu estou aqui na quarta-feira agora Estoy aquí miércoles para ahora poder pregar essa mensagem, para predicar este mensaje, essa revelação que Deus me deu. esta revelación que Dios me dio. Então, meus amados irmãos, abra a Santa Bíblia Abra su Santa Biblia, no Evangelho de São Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, capítulo 22, versículo 3. versículo 3. São Lucas, San Lucas, capítulo 22, capítulo 22, versículo 3. versículo 3. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Aleluia, glória a Jesus. Aleluya, gloria a Dios. Todos acharam? Todos se encontraron. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos a meditar la palabra de Dios. Glória a Deus. Gloria. Que diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra de Dios. Entrou, porém, Satanás Entró entonces Satanás em Judas, en Judas, que tinha... que tenía, A igreja só lê somente em espírito, amém, igreja? Entrou, porém, Satanás entró entonces Satanás em Judas, en Judas, que tinha que tenía por sobrenome por sobrenombre Iscariote, Iscariote, o qual era el cual era do número uno del número dos 12, de los 12, e foi y fue e falou y habló com os principais con los principales dos sacerdotes sacerdotes
e com os capitães, con los jefes, capitães, capitanes, de como de cómo lhe entregaria, lo entregaría, os quais se alegraram los cuales se e alegraron convieram a lhe y convinieron dar dinheiro darle dinero a ele. a él. Concordou Concordó e buscava y buscaba oportunidade oportunidad para lhe entregar para entregarle sem alvoroço. sin alboroto. Amém? Amén. Grite, meu Deus, nos alerta-nos, ó Pai, nos edifica-nos, ó Deus. Vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, Senhor. Fala aos nossos corações, que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, nosso Deus. Amém. Podem se assentar, igreja do meu coração. Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos, hermanas, o Senhor Jesus, el Señor Jesús, quando veio nessa terra, cuando vino en esta na tierra, sua primeira vinda, en su ele primera veio venida, com uma missão vino con una misión em trazer o Novo en traer el Nuevo Testamento. Testamento. E ele, como profetizou o profeta Isaías, Y él, como profetizó que Isaías, seria que sería ali martirizado, martirizado, seria desprezado, sería despreciado. mas ele era o príncipe da paz. Él es el príncipe de la O paz. profeta Isaías, sou profeta messiânico, Profeta Isaías, profeta mesiánico, que avisou, que avisó, que pregou muito que predicó sobre a mucho primeira vinda de Jesus, sobre la primera venida de o Jesús, Salvador que viria para a terra. el Salvador que vendría a la tierra. Então ali Jesus escolheu os seus discípulos Entonces Jesús escogió a sus discípulos depois da tentação, después de la de tentación, ter uma batalha dura contra Satanás, que tuvo una batalla dura con depois do seu Satanás. batismo, Después de su bautismo, ele foi enviado pelo Espírito Santo fue enviado por el Espíritu para Santo escolher os seus discípulos, para elegir sus discípulos. qual mais tarde se tornariam os apóstolos de Cristo Más tarde se tornarían apóstolos de na Cristo pregação do Evangelho. en la predicación del Evangelio. Então ali, meus amados irmãos, Ahí, hermanos, o hermanas, tempo que foi se passando, el tiempo fue pasando. como diz a palavra de Como Deus, dice la palabra de Dios, Jesus muitas vezes ensinou: Jesús muchas veces enseñó: olhai, mirad, vigiai vigilad e orai, y orad, para que Satanás para que Satanás não no faça você cair, haga usted caer. como diz a palavra de Deus, Como dice la palabra de Dios, que Satanás está bramando como leão, que Satanás está bramando, buscando a quem possa tragar. buscando a quien pueda tragar. Os apóstolos de Cristo faziam a obra com o Senhor, Los apóstoles de Cristo hacían la obra, pregando a palavra de Deus. predicando la palabra de Dios. Tanto é que Jesus mandou eles Jesús mandó a él para ir já pregar o Evangelho, para ir y mas ter predicar, cuidado tener cuidado com a soberba, con la soberbia, com o orgulho, con el orgullo, para não adquirir nem ouro nem prata, ni oro ni plata. porque o Senhor Jesus é o dono do ouro e da prata. Jesús es dueño del oro y la plata. Só que aí agora, Solo que ahí dos apóstolos não vigiou. uno de los apóstoles, no, O mesmo demônio el mismo demonio que criou o pecado de soberba no céu, que creó el pecado de soberbia en que el cielo, trouxe a divisão entre os que anjos, trajo división entre los os ángeles, mesmos demônios que entrou no coração de Caim, el mismo demonio que entró en el corazón de Caín, matando seu irmão Abel, matando a su hermano Abel, agora ahora entrou entró no coração de Judas Iscariote. en el corazón de Judas Iscariote, Entrou no coração de Judas, entró en el corazón de Judas, ali fazendo com que ele pecasse contra Deus haciendo que él pecase contra Dios e traísse o Filho do Homem. y traer al Hijo del Hombre. Então aí agora Y ahora é o que diz a palavra: entrou porém Satanás em Judas, entró, por tanto, Satanás que en tinha Judas, por nome sobre que tenía Iscariotes. sobrenombre Iscariote. Por quê? Pela ganância do dinheiro. ¿Por qué? Por la ganancia del dinero. De apóstolo tornou a diabo. De apóstol se tornó diablo. Quantos têm sido assim também dentro da igreja? ¿Cuántos así también dentro Que de eram homens de que Deus, eran hombres de Dios, pregando doutrina, predicando doctrina, fazendo a obra de Deus, haciendo obra de Dios e não vigia y no vigila diante das tribulações e das lutas, delante de las e tribulaciones dão y luchas, lugar para o diabo, y dan lugar al diablo, deixando a ganância, dejando la ganancia, deixando
de a Hannah. avareza entrar em seu coração. La avaricia entra en su A corazón. Bíblia diz que o amor ao dinheiro La Biblia dice que el amor al dinero é a raiz de todos os es males. la raíz de todos los males. Quantos obreiros querem uma benção diante de Deus, ¿Cuántos obreros quieren una bendición delante de mas Dios? estão traindo a obra de Mas Deus, están traicionando la obra de Dios, alfanando a mão afanando la mano no dinheiro sagrado da obra de Deus, en el dinero sagrado de Dios, roubando, desviando dinheiro da igreja. robando, desviando dinero de la iglesia. E muitas vezes Y muchas veces faz cara de bonzinho, se hace cara de bueno, de inocente, de inocente, achando que engana. hallando que engaña, Mas muitas vezes esse se tropeça nas suas próprias palavras, mas tropiezan en sus propias palabras, se condena com as suas próprias palavras, se condena con su propia porque palabra, como diz a palavra de Deus, como dice la palabra de Dios. pelos frutos nós conhecemos a árvore. Por los frutos conocemos el árbol. Então começa a atrair Entonces comienza a obra de a traicionar Deus. la obra de Dios. Aqueles que se apostataram da fé são como Judas Iscariote também. Aquellos que se apostataron de la fe, como Aqueles que não pregam mais a doutrina do Senhor, aquellos que no predican la doctrina del Señor, aqueles que não ensinam mais a santificação aquellos que no enseñan la do santificación corpo, da alma e do espírito. del cuerpo, del alma y del espíritu. Essas igrejas que tornaram mundana, Esas iglesias que se tornaron apoiando todo tipo de pecado, apoyando todo tipo de de mundanismo, pecado, mundanismo, de luzes e shows, luces, juegos, de televisões nas igrejas, televisiones en la iglesia, apoiando divórcio, apoyando divorcio, segundo casamento, segundo casamiento, apoiando política, política, apoiando as irmãs que se pintam, poniendo las hermanas que se pintan, apoiando os jogadores de futebol, apoyando a los jugadores de fútbol, apoiando os irmãos a usar short, apoyando a los calça hermanos comprida usando short, feminina, pantalones, saia femeninos, curta, faldas cortas, sensualidade. sensualidad. São Judas Iscariote Son Judas Iscariote que traíram que traicionaron o evangelho de el Jesus, evangelio de Jesús, se deixando ir às fábulas, se dejando ir por la fama, não suportaram mais a sã doutrina, no soportaron más la santa doctrina. eles amontoaram para si, como diz Paulo, Ellos amontonaron para sí, como dice Pablo, doutores da corrupção e do pecado doctores de corrupción del pecado nas suas próprias compulsências. en su propia Então agora, meus irmãos, todos esses daí, Ahora, mis hermanos, um todos, dia, como esteve Jesus com os apóstolos, un día así como dijo Jesús, estava firme conosco na obra estaba firme con nosotros e en la obra. saíram por quê? Y salieron Porque não eram dos nossos. porque no eran de nuestros, Porque se fossem dos nossos, porque si fuera uno de los continuaria conosco continuaría con nosotros na santa doutrina do Senhor. la santa doctrina. A traição, queridos irmãos e irmãs ouvintes, La traición, hermanos oyentes, é uma coisa terrível, es una cosa terrible porque destrói a confiança. porque destruye la confianza. Deus é fiel, Dios es fiel, Ele nunca trai Él nunca quem traiciona confia nele. quien confía en Él. Mas muitas Mas vezes muchas veces nós traímos a Deus. nosotros traicionamos a Dios. Muitos traíram Deus. Muchos traicionaron a Dios. A idolatria La idolatría também é uma traição diante de Deus. también es una traición delante de Quantos estão Dios. idolatrando pastores? ¿Cuántos idolatran? Por isso que muitos têm caído, Por eso que muchos porque cayeron, estão pegados no homem, porque están pegados en el hombre, estão pegados nas coisas materiais. pegados en las cosas Aí materiales. aquele homem cai, você cai também. Aquel hombre cae, usted también cae. Por isso nós temos que se apegar em Jesus Cristo, Por eso tienes que pegarte en aquele Jesús. que nos ensina a doutrina. ¿Quién que nos enseñó? Jesus é a rocha inabalável. Jesús es la roca E os que inaugurada. confiam no Senhor Los que confían en el são Señor como os montes de Sião, son como los montes de que Sion, não se que no se abalam. apagan. E a idolatria também é traição contra Deus. La idolatría es traición contra A Dios. Bíblia compara a idolatria La Biblia compara com idolatría adultério, con adulterio, porque só devemos ter um Deus. porque solamente tenemos que ver un A Dios. pessoa traída se sente machucada La persona traicionada se e siente perde a confiança no traidor. y pierde la confianza del Por traidor. isso é muito importante ser fiel. Es muy importante ser fiel. A traição destrói bons relacionamentos. La traición destruye buenos Deus relaciones. castiga o traidor, Dios castiga al traidor. mas recompensa a fidelidade. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis hermanos
Essa luta que os homens de Deus têm Esas luchas que el hombre de Dios já tiene, não é nos dias ya no es de los días, de Judas, não. no es de los días de Já no Judas. antigo pacto também os homens de Deus sofriam traições. En el antiguo pacto también los hombres Lá em sufrían Salmo traiciones. 55, verso 12 a 14, Salmo 55, 12, 14. diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Si el enemigo me insultase, yo podría soportar. E se um adversário se levantasse Si un adversario se levanta contra mim, contra mí, eu poderia defender-me. yo podría defenderme. Mas logo você chega, meu amigo, Mas luego usted llega, meu mi amigo, companheiro, mi compañero, meu amigo chegado, mi amigo llega. você com quem eu compartilhava, Usted que con yo compartía. agradável comunhão, Andábamos en comunión. enquanto íamos En cuanto íbamos, com a multidão em festas cuando íbamos en multitud, para a casa de Deus. para la casa de Dios. E o Salmo está dizendo, o salmista está dizendo sobre traição El salmista diciendo de pessoas que eram de personas lado a lado lado a lado e de repente y de repente fazer traição traición com intenção de prejudicar. con intención de perjudicar. Assim aconteceu também Así aconteció también com Absalão, hein? con Absalón, Filho de Davi, hijo de David. conspirou contra o reino de Davi, hein? Conspiró contra el reino de Começou a persuadir o povo com palavras David. persuasivas, Comenzó a persuadir el pueblo con palabras persuasivas, palavras agradáveis, palabras agradables, para lhe trazer o povo para o lado dele. para traer el pueblo al lado de E ao él. mesmo tempo que ele agradava, Al mismo tiempo que él agradaba, ele apunhalava, él apuñalaba, ali castigando, ahí castigando, jogando o povo contra Davi, tirando el pueblo contra David, acusando os pecados do rei Davi. acusando los pecados del rey David. E foi muito complicado naquela época. Fue muy complicado en esa época. No dia de hoje não é diferente. Los días de hoy no es diferente. Até obreiros Hasta obreros no meio de nós en medio de nosotros, estão deixando o espírito de Judas Iscariote dejando el espíritu de Judas entrar em Iscariote seus corações entrar en sus corazones devido à inveja, debido a la envidia, à la calúnia, calumnia, à la mentira. mentira. E olha, irmãos, Deus me deu uma revelação Y miren, hermanos, Dios me dio domingo revelación. na madrugada orando. Domingo en la madrugada orando, Assim como nossa irmã obreira así como nuestra hermana teve obrera uma visão aqui na sede tuvo una visión sobre en um la sede, gato que ficava rodeando a igreja. sobre un gato que rodeaba la Deus iglesia. falou para ele que isso aí é o espírito dos divisores, Dios habló que salía espíritos falsos profetas espíritus falsos que está profetas tentando destruir a que igreja, está intentando destruir que la entra no iglesia, coração dos obreiros para dividir a obra que entra en corazones de obreros e ficar destruir contra obra, você, meu servo. y quedar contra usted, mi siervo. Mas no começo da obra Deus já me revelou Mas en el comienzo de la obra, que Dios tudo isso ia acontecer. que todo eso iba a E acontecer. Deus falou comigo: aqueles que for contigo, meu servo, Aquellos que fueran contigo, mis eu siervos, serei com yo eles. seré con ellos. Mas aqueles que for contra ti, Mas aquellos que fueran contra eu serei ti, contra yo eles. seré contra ellos. Então Deus mostrou para mim, irmãos, um leão negro Dios mostró para mí un león negro rodeando na igreja, rodeando la iglesia, ali uivando ahí entre os obreiros, entre los obreros, procurando uma brecha entre nós. procurando una brecha entre E nosotros. aquele obreiro que ele achou, ele arranhou Aquel obrero e que penetrou arañó dentro y penetró dentro desse obreiro. de ese obrero. E ali, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, Y ahí, mis hermanos oyentes, esse obreiro ese obrero ficava transformando um próprio demônio. quedaba transformándose en un propio E demonio. eu não acreditava no que eu via. Yo no acreditaba en lo que veía. Eu via aquelas garras afiadas, Yo veía aquellas garras afiladas, aqueles olhos aquellos ojos parecendo olhos de felinos, pareciendo ojos de felino. muito terrível contra a minha pessoa. Muy terrible contra mi persona. Então, meus irmãos, você vê aí muitos obreiros sutilmente contra a igreja. Ahí ve obreros sutilmente contra la Até iglesia. mesmo nas suas orações você percebe Hasta mismo en sus oraciones. que é uma oração, não oração agradando a Deus, Es una oración que no agrada a Dios. como aconteceu ali com Absalão. Como aconteció con Absalón. Foi, ao mesmo tempo que agradava, Al mismo tiempo que agradaba, ali arrumava um jeito de confundir a mente do povo. acomodaba una manera de confundir al pueblo. Tem obreiros contra a obra de Deus dentro da igreja, Hay obreros en la obra de Dios contra la dizendo que iglesia, não prega mais doutrina, diciendo que no predican más doctrina, para nós voltar a pregar doutrina como antes. para nosotros volver a predicar doctrina como antes. A igreja primitiva continua na doutrina desde quando começou. La iglesia primitiva continúa con la doctrina. Se essa igreja não estivesse na doutrina, Si esa iglesia no estuviese en la não doctrina, estava crescendo fortemente. estaría creciendo Não fuertemente. temos apoio de política, No tenemos apoyo não temos político, apoio de redes sociais satânicas. no tenemos redes sociales satánicas, Nós temos apoio do Espírito Santo tenemos apoyo del que Espíritu habita em Santo, nós. que habita en nosotros. Como diz a palavra de Como Deus, dice la palabra de que Dios, o Espírito Santo con el Espíritu só Santo habita solo habita aos que lhe obedecem. a los que le obedecen.
o espírito do Judas Iscariote Entonces, hermanos, el espíritu de Judas já Iscariote começa sutilmente ya comienza sutilmente já a entrar no coração desses maus obreiros. entrar en los corazones malos obreros. Para quê? A intenção de Satanás ¿Para qué la intención de Satanás? de dividir a obra, Para dividir la obra, dividir a igreja. dividir la iglesia. Muitos obreiros só estão do lado do missionário. Muchos obreros solo están del lado del Quando o misionero. missionário está dando cargo para eles, Cuando el misionero está dando cargos, o missionário também faz teste com os obreiros. el misionero también hace test con los Então obreros. vai ver se aquele obreiro realmente está pela obra de Deus, por Deus, ou está pelo cargo. Ahí va a ver si está realmente por la obra de Dios o cargo. Então quando o missionário testa esses obreiros, Mas el misionero prueba a los muitas obreros. vezes encosta esses obreiros em algum lugar, Mas muchas veces pone a un lugar aprovando os obreiros, para probar los obreros eles não aceitam. y ellos no aceptan. Muitas vezes obreiros velhos já de experiência. Muchas veces obreros viejos con experiencia. Mas por que, igreja? ¿Más por qué, iglesia? Porque está sem o Espírito de Porque Deus. está sin espíritu de Dios. Mas assim como o salmista ele orou pedindo a misericórdia de Deus sobre esses traidores, Así como el salmista oró pidiendo misericordia. Deus por faz el traidor, justiça por nós também. Dios hace justicia por nosotros. Salmos 43 diz: Salmos 43 dice: Faz-me justiça, ó Deus, hazme justicia, oh e Dios, defende a minha causa y defiende mi causa contra povo infiel. contra el pueblo infiel. Livre-me dos homens traidores e perversos. Líbrame de los hombres traidores y perversos. E essa é a oração que nós temos que fazer. Y esa oración que tenemos que hacer. Esses homens estão com pregações atacando os próprios obreiros, Esos hombres están con predicaciones atacando a los própria obreros, igreja com ele congrega, atacando a la propia iglesia, donde atacando os próprios pastores, homens de Deus, atacando a los propios pastores, hombres de Dios, trazendo confusão à mente do povo, trayendo confusión a la mente del pueblo, trazendo divisão na igreja, dúvida. trayendo división, duda a la iglesia. Olha a luta de Satanás contra esse ministério, igreja, Mira la lucha de Satanás contra el que ministerio, tem entrado no coração, como entrou no coração de Judas Iscariote. que entró en su corazón como entró en Judas. Olha o que diz, entrou porém Satanás em Judas. Entró por ahí Satanás en Judas. Então está entrando Satanás no coração desses obreiros maus, Satanás está entrando en sus corazones malos de los porque obreros, não ora, não jejuma, porque no ora, no ayuda, não busca a Deus. no busca a Dios. Está com o espírito também de Saul em seu coração. Está con el espíritu de Saúl en su corazón. Muitas vezes era um obreiro abençoado, Muchas veces obrero que bendecido, orava, pregava, que oraba, predicaba, mas devido à ganância, mas debido a la ganancia, porque não vigiou, porque no vigiló, deixou Satanás enganar ele dejó Satanás engañar a él com as coisas erradas, muitas vezes dentro da igreja, con cosas cerradas dentro de la iglesia. e agora está usando a sua boca Y ahora está usando su boca para ir contra para ir contra a obra do Senhor. la obra del Señor. Olha que coisa terrível, o salmista orou muito sobre esses homens. El salmista oró mucho con Os que desejam matar, me preparam armadilhas. los que desean matarme, preparan Os que me armadillas. querem prejudicar, anuncia minha ruína. Los que quieren perjudicar anuncian mi E ruina. passando o dia pelejando traição. Y peleando ahí con Salmo 38, verso 12. Salmos 38, verso 12. Estão planejando traição. Están planeando Você traición. percebe pelas suas pregações, até pelas suas orações, Usted percibe en las oraciones que orações não usadas por Espírito Santo, oraciones no usadas por lágrimas falsas, clamores falsos. lágrimas falsas, clamores Olha o que falsos. diz a Bíblia em Provérbios, meus irmãos, Mira lo que dice en que a Proverbios, oração do ímpio é abominável para Deus. que la oración del impío es abominable para Dios. Orações mentirosas. Oraciones mentirosas. Quando que essa igreja não está pregando mais a doutrina? ¿Cuándo que esa iglesia no está predicando? Vocês estão vendo o telão aqui na igreja? Ustedes están viendo telón aquí en la Vocês iglesia, estão vendo luzes e fumaça aqui na igreja? viendo luces y humo en la iglesia. Vocês estão vendo as irmãs com pintura aqui na igreja? Están viendo las hermanas con Vocês estão vendo os irmãos com short, todo mundo andando aqui na igreja? están viendo los hermanos con short y Então por aí vocês veem pelos frutos e conhecem as árvores. con los frutos. Jeremias também, irmãos, Jeremías también, hermanos, passou essas lutas na obra de Deus. pasó esas luchas en la obra de Dios. Jeremias chegou a ser ferido dentro do templo. Llegó a ser herido dentro del templo. Jeremias Jeremías e passou muita luta. pasó mucha lucha. Jeremias 3, versos 19 e 20 diz: Eu mesmo disse, Jeremías 3, 19, com que 20. alegria Yo mismo dije, eu trataria, con qué alegría trataría, como se tratam como filhos. se tratan hijos. Eu daria uma terra aprazível a você, Yo daría una tierra para a mais bela herança entre as nações. entre las naciones. Pensei que você me chamaria de pai, Pensé que usted me llamaría, que não deixaria de seguir-me. que no dejaría de seguir, Mas como a mulher que trai o marido, más como la mujer que trae. assim você
você tem sido infiel comigo. Así usted fue infiel. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Oh, comunidad de Israel, declaró al Señor. Jeremias passou luta Jeremías pasó lucha com o povo de Deus daquela época em Jerusalém. con el pueblo de Dios en Jerusalén. Ele pregando a verdade de Deus. Predicando la verdad de Dios. E o povo traindo Deus. Y el pueblo traicionó Com a idolatria. con idolatría, Com o pecado. con pecado. Povo que confiava em Deus. Povo que andava com o Senhor. Pueblo que confiaba y andaba con Dios. E agora traíram o Senhor. Y ahora traicionaron E al Señor. quando ouviam os profetas pregar, Cuando oían al profeta, todos se ajoelhavam quebrantados perante Deus. todos se arrodillaban quebrantados delante de E Dios. agora Y ahora fazem apedrejar os profetas. hacen apedrear a los profetas. Fazem ficar contra os profetas de Deus. Hacen quedar contra los profetas de Dios. Assim tem sido nos dias atuais. Así es en los días actuales. Os homens de Los Deus hombres de Dios que trata que tratan muitas vezes o obreiro como um filho, a los obreros como sus hijos, ajudando, ayudando, até mesmo com mantimento, así mismo con alimentos, ajudando financeiramente, ayudando financieramente, e o obreiro com intenção y obrero con intención de prejudicar, tem sido infiel. de perjudicar, ha sido infiel. Na nossa frente está dizendo que é homem de En Deus, nuestra frente dice que hombre de está Dios, chorando, que está llorando, mas está interligado mas está interligado com os falsos profetas, con los falsos profetas, com os divisores, con los divisores, passando informações da obra pasando información para os divisores. para los divisores. Mas Deus me mostra tudo isso. Mas Dios me muestra todo. Deus tem me mostrado. Dios me mostró. Eu tenho observado. Yo tengo Você observado. pensa que eu não observo também as letras das orações que oram? Mas creen que no observo las letras Você que oigo. pensa que eu não observo até mesmo nas letras das pregações que pregam aqui? Mas creen que no escucho las predicaciones. Onde Deus fala o meu coração, olha lá quem é Satanás, olha lá quem é meu servo. Dios habla a mi corazón. O Satanás que está usando. Mira a Satanás. Na visão qual mostrei para você. En la visión que mostré a usted. Não vigiou, um servo meu não vigiou? No vigiló. Deu lugar ao diabo Dio lugar al por diablo. causa da soberba. Por causa de la soberbia. A soberba precede a ruína, diz a Bíblia. La soberbia procede. O espírito altivez a queda. El espíritu de altivez. A Bíblia diz em Jeremias 51: La Biblia dice en Jeremías. Eis que sou contra ti, ó soberbo. He aquí que soy contra ti, soberbio. Ó meus irmãos, Oh, hermano. Jeremias também, También Jeremías 3:13 fala: mas reconheça o seu pecado. 3:13 habla. Reconoce. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, Usted se rebeló contra el Señor. e ofereceu os seus favores aos deuses estranhos. Y ofreció sus favores a Dios. E debaixo de toda árvore verdejante, Y debajo de todo árbol. e não me obedeceu, declara o Senhor. Y no obedeció, declara. Deus fala que esses obreiros rebeldes, Dios habla que sus obreros. quando o missionário vai falar com eles, eles não aceitam. Cuando el misionero va a hablar con ellos. Deus estava usando Jeremias para falar com aqueles homens rebeldes. Dios está usando Jeremías para. Assim tem sido esses homens, esses membros rebeldes, obreiros rebeldes. Así han sido esos obreros rebeldes. Quando o missionário vai repreender, Cuando el misionero va a reprender, ele não reconhece o seu pecado él no reconoce su e se rebela contra os homens de Deus se rebela contra los hombres e ainda oferece favores y ofrece favor aos divisores, a los divisores, aos falsos a los profetas, falsos profetas, com mentira, con mentira, com enganação, com engano, sutilmente, sutilmente, lançando palavras lançando palavras persuasivas, persuasivas, mas falsas, más falsos, para trazer a divisão, para traer e división, a desunião desunião e a confusão na igreja. y confusión en la iglesia. Então, meus amados irmãos, Entonces, hermanos, e hermanos, não obedeceu y no obedeció. o declara o Senhor. Yo declaro el Señor É onde vai acontecendo que esses homens, que va aconteciendo con no eso. último dia, El último día vai ter uma va surpresa, a tener una sorpresa, mas mas não se humilha diante de Deus. si no se humilla ante Dios. Isaías também pregou, teve luta também Isaías también predicó, tuvo lucha contra esses traidores. contra esos traidores. Ai de você, destruidor, Ay de você que ainda não foi destruído. que no fue destruido. Ai de você, traidor, Ay de usted, traidor, que não foi traído. que no fue traicionado. Quando você acabar de destruir, Cuando usted acabe de destruir, será destruído. será destruido. Quando acabar de trair, Cuando acabas de traicionar, será traído. será traicionado. Vendo a profecia Está viendo la de profecía. Isaías 33, verso 1, Isaías 33:1. pregando Predicando contra esses traidores do Senhor. contra esos traidores del Señor. Deus tirou da terra do Egito Dios minó la tierra de e Egipto está com ingratidão a Deus.
y está con ingratitud. Deus tirou do mundo do pecado, Dios sacó del mundo, curou as enfermidades. curó enfermedades. Deus tirou do templo da idolatria Dios tiró del templo de la idolatría para trazer renovação numa igreja abençoada dessa. para traer renovación a una iglesia. Está blasfemando contra o Senhor, Está blasfemando contra el Señor, dizendo que os irmãos não pregam mais doutrina. diciendo que los hermanos no. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, Es una blasfemia contra el que é o Espírito Santo que fala na boca dos obreiros aqui, que prega a verdade da palavra. Es el Espíritu Santo. É uma traição contra Deus. Es una traición contra É Dios. um pecado de mentira também. Es un pecado de mentira también. Qual o dia que vocês não estão vendo no rádio a pregação da doutrina? ¿Qué día que no están oyendo en la radio? O missionário Emerson Nunes exige que pregue a doutrina. El misionero Emerson Nunes exige que prediquen. Não só os pastores, mas os No obreiros, solo los pastores, mas los as obreiras, Las obreiras. até mesmo os membros Hasta mismo los miembros têm que ter oportunidade para pregar tienen que tener oportunidad de a predicar doutrina do Senhor. la doctrina. Então, meus amados irmãos e irmãs, Entonces, hermanos, hermanas, olha o que diz também mira lo que dice también a palavra do Senhor la palabra del Señor. em Provérbios 11, verso 13. Proverbios 11:13. O Provérbios diz: quem muito fala El que mucho habla trai a confidência, descubre los chismes. mas quem merece Mas quien merece confiança confianza guarda o segredo. guarda el secreto. Essas pessoas que falam demais, Esas personas que hablan de más, muitas vezes muchas veces Deus tem plano aqui com os obreiros, com a igreja, fala com uma reunião, Dios tiene plano en la iglesia. aí o traidor vai lá falar todo para os divisores. El traidor va a hablar todos los Aí divisores. os divisores começam tudo a copiar Los divisores empiezan todo a copiar as coisas da igreja primitiva. las cosas de la iglesia primitiva. Porque o Judas Iscariote Porque el Judas Iscariote foi lá atrair Jesus fue a traicionar a aos Jesús, sacerdotes, a los sacerdotes, conspirando para matar Jesus. conspirando para matar a Jesús. Mas mal sabia eles que a morte de Jesus traria salvação para nós. Ellos no sabían que la muerte de Jesús traía Que salvación. Jesus morreu e ressuscitou. Jesús murió y resucitó. E quanto ¿Y mais cuánto más eles jogam pedra em nós, ellos tiran piedra a é nosotros? porque nós temos muitos Es frutos. porque nosotros tenemos... E quando joga pedra em nós, Cuando tiran piedra a nosotros, e quando joga pedra em nós, y cuando tiran piedra a nosotros, nós dá fruto de arrependimento, nosotros damos fruto de alimentação fruto de alimentación da palavra de de la Deus. palabra de Dios. Aqueles que comem da palavra se fortificam na graça do Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs ouvintes, Entonces, mis hermanos, aí está a mensagem de ahí Deus está el mensaje de Dios sobre traição. sobre traición. Judas Iscariote Judas Iscariote se entregou ao pecado se entregó al pecado e tragou sua vida, se suicidou y tragó su vida y se e suicidó. foi condenado diante de Fue Deus. condenado delante de Dios. Se ele tivesse se arrependido como Pedro, Si él se hubiese arrepentido como Pedro, Pedro também traiu Jesus, Pedro también traicionó a Jesús, mas ele se arrependeu. mas él se arrepintió. Ah, mas se Judas foi salvo? Não foi salvo. Y Judas fue salvo, no fue salvo. Ele teria sido salvo se ele tivesse se arrependido como Pedro. Él hubiese sido salvo si se hubiese arrepentido. Então ele se suicidou, Eso es, ele perdeu sua salvação. él perdió su salvación. Se ele tivesse se humilhado a Deus, Si se hubiese humillado a Dios, né? Ele teria alcançado a salvação, él hubiese alcanzado la salvación. mas ele não se humilhou. Mas él no se humilló. Então aí, meus irmãos e minhas irmãs, Ahí, mis hermanos, hermanas, ele virou uma alma él se volvió un condenado ao inferno, condenado al infierno, aguardando o dia do juízo final. aguardando el día del juicio final. E é todos aqueles que traem Jesus Todos aquellos que traicionan a Jesús com o pecado. con el pecado, Jesus tirou você da lamação do pecado. Jesús sacó del pecado. Está trocando Jesus pelas moedas de prata do mundo. Está cambiando Jesús por moneda. Está trocando Jesus pela prostituição, pelo adultério. Está cambiando Jesús por la Está prostitución. trocando Jesus pelos desejos da carne. Está cambiando Jesús por deseos de la carne. Olha quantos crentes já não têm mais a graça de Deus, nem para orar mais, ¿Cuántos creyentes no tienen la gracia para orar nem para jejuar ni para mais. ayunar?
nem de seguir a doutrina de Jesus mais. Por quê? Y seguir la doctrina de Jesús más. ¿Por qué? Estão traindo Jesus Están traicionando a Jesús com as moedas do pecado. con las monedas del pecado. Estão lá indo junto com os sacerdotes do mal, que é Satanás. Están yendo ahí con sacerdotes del mal que es Satanás. Estão traindo Jesus Están traicionando a Jesús nas redes sociais do diabo, en las redes sociales del na diablo, televisão, en la televisión, nos falsos profetas da televisão, da internet, los falsos profetas de televisión, da internet, filmagem da besta. la imagen de la bestia. Andamos por fé e não por vista, igreja. Andamos por fe y no por vista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de La Deus. fe viene por oír. Tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guia, que me guia. Eu tenho um amigo que me guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Amém, Jesus, amém. Então está a igreja querida, Ahí está, iglesia querida, aviso de Jesus. un aviso de Jesús. Não deixe o demônio de Judas Iscariote, No deje el demonio de Judas que enganou Judas, engañó a Judas, enganar vocês não. engañar a ustedes no. Presta atenção, milhões e milhões de ouvintes, Preste atención, millones todo y o Brasil millones da de oyentes terra, de todo Brasil y de tierra, das igrejas primitivas da doutrina divina também, las iglesias primitivas de outros también, estados, outros países. de otros estados y Aí países. está um aviso do missioneiro, Aquí está un aviso del está um misionero, aviso da igreja, un aviso de la iglesia, de de Jesus, Jesús, do Espírito Santo, del Espíritu a Santo, vocês. a ustedes. Quando vocês veem um obreiro, uma obreira aí, Cuando ustedes ven un obrero, ou una obrera ahí, pastor, o pastor, ficar contra o missionário, quedar contra misionero, contra a sede aqui, contra la sede aquí, fazer reunião secreta entre vocês. hacer reunión secreta entre É, ustedes. falei, quem quiser, quem é o seu ministério, você vem comigo. Ahí quiero abrir ministerio. vengan Entre em conmigo. contato conosco imediatamente. Entre en contacto con nosotros. Nos inmediatamente. avise-nos. Nos avise, hermanos. E não dê atenção Y no dé atención para esse leão de Satanás, não. para ese león de Satanás. Como no. diz a palavra de Deus, o leão anda bramando El león anda rugiendo ao derredor alrededor, a quem possa tragar. buscando a quien tragar. Mas os anjos do Senhor Mas los ángeles del Señor acampam ao redor acampa do que alrededor os teme de los que los e temen os livra do mal. y los libra. Os que temem a Deus, os anjos do Senhor, cruzados pelo Espírito Santo, Los ángeles del Señor protegem nós de todo mal. nos protege de todo Como mal. diz a palavra, 1000 cairão ao teu lado, Como dice la palabra, 1000 caerán a tu lado, 10.000 à tua direita, 10,000 a tu derecha. mas nós não seremos atingidos. Mas nosotros no seremos afligidos. Então, meus irmãos, o diabo entrou no coração de Judas, El diablo entró en el corazón de Judas. está entrado no coração desses homens rebeldes, Está entrando en esos corazones rebeldes, entrou no coração dessas igrejas mundanas, de esas iglesias mundanas. entrou no coração desses obreiros falsos Entró en el corazón de esos que obreros estão falsos, enganados pelo que pecado. están engañados por el pecado. Então se arrependa, Entonces se arrepienta. não deixe levar por engano de Satanás, não. No se dejen llevar por engaño de Satanás. No. Eu dou também autoridade aos membros, Yo doy autoridad a los miembros, aos obreiros. a los obreros. Se algum obreiro de alguma igreja primitiva, algum algum- pastor daí, Si algún obrero, un pastor ahí, falar assim, olha, habla así, mira, nós vamos tirar a placa da igreja primitiva vamos a tirar la placa de la e iglesia vamos pôr primitiva, outra placa que vocês batem o pé, não aceite. y vamos a poner otra placa. Ustedes Fala, no aqui você não vai aceptan. colocar a placa, não vai continuar aqui. Ustedes aquí no van a colocar otra placa. Ligue para a sede, para a diretoria, ligue para a polícia da sua região.
Ligue para la sede de la directoría Liga de la 190 policía. para a polícia militar. Ligue ahí a la policía Fala assim, ó, militar. nós somos membros aqui da igreja. Mira, somos miembros A de la igreja tem iglesia. CNPJ, tudo certinho, documentada. La iglesia tiene CNPJ, todo Pela sede mundial lá de São por Paulo. la sede internacional en Sao E o Paulo. pastor aqui sem autorização Y el pastor aquí sin quer autorización arrancar a placa da igreja para pôr a placa dele. quiere arrancar la placa para poner su Oportunismo do diabo. placa. Oportunismo del Como já aconteceu com algumas igrejas aí, irmãos. como aconteció con algunas Só que essas igrejas não foram para frente. Esas iglesias, Pastor, o missionário ajudou tudo, colocou cadeira, som para eles. misionero ayudó, colocó todos los sonidos. Aí chegou lá, arrancaram a sillas, placa da igreja e colocaram outra igreja lá. arrancaron la placa y colocaron Esos otra falsos iglesia allá. profetas. Esos falsos Mas profetas. todos caíram por terra, Mas todos cayeron por que tierra. essas igrejas não vão para frente. Esas iglesias no van al frente. E o Espírito Santo de Y el Deus Espíritu Santo de Dios toca no coração dos membros toca en el corazón de los miembros para não ir com eles. para no ir con ellos. E aqueles que foram com eles, Y aquellos que fueron con ellos por enganados, por engaño, o Espírito Santo está tocando no coração deles. Saiam daí e volte para lá. el Espíritu Santo está haciendo volver a É o ellos. Espírito Santo está falando com você. El Espíritu Santo está hablando Que con não usted, são nada disso não. que no son nada de eso. Então No. tome cuidado. E aqueles que ainda vão ser divisores, Ustedes que van a ser divisores, cuidado com eles. cuidado con ellos. Amém, igreja do meu coração. Amén. Aleluia. Aleluya. Isso aconteceu, igreja querida, Eso aconteció, iglesia querida, lá na cidade, no estado de Minas Gerais. en el estado de Minas Gerais. Tinha uma igreja lá. Una iglesia ahí. Falso profeta quis fazer isso lá na igreja, Falso profeta quiso hacer en la iglesia. porque os divisores começaram a ligar para lá, Porque los divisores llamaron a inventando ellos, calúnia, inventando calumnias, falando na queda de um obreiro que teve aqui na igreja, hablando de la caída de un obrero aquí en la um iglesia. oportunismo do diabo. Un oportunismo O del obreiro não diablo. vigiou, caiu, mas está sofrendo disciplina por isso. Obrero no vigiló, cayó y está sufriendo disciplina por eso. Eles com o oportunismo do diabo, Ellos con oportunismo del falando diablo, acerca do pecado desses obreiros. hablando acerca del pecado de esos E obreros. com o oportunismo do diabo, Y con oportunismo del diablo, aqueles que não têm Espírito Santo vão com eles mesmo. aquellos que no tienen el Espíritu Santo van con Mas ellos. tinha um homem de Deus lá, um senhor até de idade, mais de 80 anos. Ahí hay un hombre de Dios más de 80 años. Aí chegaram lá para querer tirar a placa da igreja, falou: aqui não vai tirar não. Y aquel habló, aquí no Só va a vocês tirar, passar por cima de mim. va a pasar por encima de mí. Eu vou chamar a polícia. Aqui não. Yo voy a llamar policía. Eles aquí não no. tiveram autoridade de fazer nada. Ellos no tuvieron autoridad de Porque ser. tinha um ancião, um homem de Deus lá. Aleluia. Então, meus amados irmãos, irmãs ouvintes. Entonces, hermanos, hermanas oyentes, Então aí está, meus irmãos, a mensagem aquí está el mensaje da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Tem irmãos que não vigiam, Hermanos que no vigilan, quer ficar falando nome de ministério A ou B, não pode mesmo, quieren estar hablando en nombre del ministerio A o porque B, gera processo. genera proceso. Muitas vezes nas orações quer ficar lá, para gerar processo, mas não pode, tem que vigiar. En sus oraciones muchas veces está así. tienen Olha, que- irmãos, Deus me deu uma repreensão uma vez Dios me dio una reprensión una vez para não falar, para no para hablar, me só orar e pregar contra a doutrina que muitos pregam. para orar y hablar la doctrina que solo predicamos. Que pregar contra a doutrina que eles pregam, Predicar contra la doctrina que ellos predican. mas não ficar criando de confusão, irmãos. No quedar creando confusión. Deus não opera na ira do homem. Dios no opera en la ira O de que los- aconteceu, irmãos, com Davi e Saul? ¿Qué aconteció con David? Saul, mesmo quando estava caído, Saúl mismo cuando estaba em caído, pecado, en pecado, rejeitado por Deus, rechazado por Dios, Davi teve oportunidade de matá-lo com a espada. David tuvo oportunidad de matar con O espada. que Davi falou? ¿Qué es lo que David dijo? Eu não vou pôr a mão. Quem sou eu para colocar a mão no ungido de Deus? ¿Quién soy yo para colocar la mano en el ungido Então de essas Dios? igrejas, mesmo que estão apostatadas hoje, meus irmãos, Esas iglesias mismo que están não apostatadas, deixe de ser ungida de Deus. no deja de ser ungida de Dios. Foi escolhida de Deus um dia. Fue escogida por Dios un Então día. deixa eles lá. Deja ellos ya. Deixa eles fazer obras deles como eles querem. Deus vai cuidar deles. Deja ahí. Dios va a cuidar de ellos. Vamos fazer nossa parte aqui Vamos a hacer nuestra parte aquí. e somente ensinar a verdade, que a própria verdade confronta a mentira que estão pregando. Solamente enseñar la verdad. E a verdade confronta a mentira e destrói toda ela e cai por terra, em nome de Jesus. La verdad confronta. Amém, igreja? Então que Deus abençoe a todos. Que Dios
Dios bendiga a todos. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. E essa foi Y esta fue a mensagem da palavra de el Deus. mensaje de la palabra de E as Dios. palmas para Jesus. É uma viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ele veio aqui e morreu na cruz. O Evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe meus irmãos e nossas ouvintes. Que Dios les bendiga a todos. Vamos agora, irmãos, fazer a parte das ofertas. Vamos a hacer las partes de los... Em nome de Jesus Cristo, você que pode ajudar a obra de Deus, Usted que puede ayudar a la obra de Dios. vocês ajudem. Usted ayude. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Vou falar aqui as contas bancárias Voy a hablar las cuentas bancarias para vocês para ustedes. ajudar Ayudar a obra de Deus. la obra de Dios. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos oyentes todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y la tierra, pega aí a caneta, o papel, pega lapicero y papel para vocês anotarem para ustedes anotar as contas da igreja. las cuentas de la iglesia. Os irmãos estão tendo dificuldade Los hermanos tienen dificultad de fazer depósito na conta da caixa. de hacer depósito en la cuenta de la Vou estar casa. informando uma outras contas para vocês poderem depositar o dinheiro da obra de Deus. Voy a informar las otras Porque, cuentas. meus irmãos, ¿Por qué, hermanos? estamos numa obra da construção da nova sede Estamos en la obra e de vai ter o construcción. aniversário da igreja. Va a tener E aniversario. os custos são muito altos, igreja. Los costos son muy altos. Então eu iglesia. peço em nome de Jesus aos ouvintes, irmãos, Pido en nombre de Jesús. ajude com a sua hermanos, oferta, irmãos. Ayude con su Vocês têm ofrenda. visto o testemunho Usted oyó testimonio das pessoas que contam, os irmãos e irmãs que contam, de hermanos y hermanas que cuentan os testemunhos das bênçãos que eles têm alcançado de Deus las bendiciones que han alcanzado em de ter Dios, ajudado essa obra. en tener ayudado a esta Deus obra. Deus tem ajudado eles também. Dios ayudó también a ellos. Que vocês ajudem a igreja com oração em jejum, Usted ayuda en mas oración, quando ajuda com a sua oferta, irmãos, mas cuando ayuda con su oferta, é para a obra do Senhor, é para o avanço da obra de es Deus. para el avance de la obra de Olha Dios. os missionários que viajaram para fora do país, Mira los misioneros que viajaron fuera foram del para país. a África, Fueron para África. foram para o país do Peru. Fueron para Tudo Perú. isso, meus amados irmãos e irmãs, Todo eso, hermanos, hermanas, tinha custos son altíssimos. costos altísimos. Tem também a conta da rádio para pagar, La cuenta de la radio, da para rádio pagar, FM, la radio FM, das rádios da internet, las radios de internet, os técnicos que mexem na mesa de som, los técnicos que tem que pagar. te Então, tienen meus que irmãos, pagar. ajudem Ayuden a obra de Deus, amém, la igreja? obra de Dios. Olha que como a benção que está o programa A Voz da Cura Divina. Mira la bendición de la voz de la cura Olha a divina. benção que está a igreja, as caravanas indo para as concentrações. Mira la caravana O aniversário que vai ter da igreja. Então ajude, irmãos, el aniversario que a va a tener obra la do iglesia. Senhor, amém? Ayuda la obra del Em Señor. nome de Jesus Cristo. Em nome Daqui a de Jesus. pouquinho vamos orar pelos enfermos. Y aquí poco vamos a orar, Vamos por orar los para enfermos. os ouvintes também. Orar por los oyentes también. Então vou informar aqui a vocês. Voy a informar aquí a ustedes. Temos o Banco do Brasil, Banco de Brasil, que é a agência agencia 6727, 6727, dígito X, -X, conta corrente cuenta corriente 43 43 737, 737, dígito 9. -9, Chave Pix, llave Pix, é o DDD 11 DDD 11 95723 95723 9578. 9578. Temos também o Banco Itaú, Tenemos también el Banco Itaú, agência 0010, agencia 0010, conta corrente cuenta corriente 56 56 931, 931, dígito 7. dígito 7, Chave Pix, llave Pix, DD 11 DDD 11 930 25 930 25 6198. 6198. Temos também o Banco Santander, Banco Santander, agência agencia 0344, 0344, conta corrente cuenta corriente 0106 0106 3911, 3911,
911. dígito 4. Dígito 4. Chave Pix, Llave Pix. Emerson Nunes, IPDD, Emerson Nunes, IPDD. @gmail.com. @gmail.com. Temos também o e-mail para testemunhos, Tenemos también email para que é o testemunho @igreja primitiva doutrina divina. Testemunhos @igreja primitiva doutrina .com. Temos pedido de oração, assuntos da obra de Deus. Pedidos de oración, asuntos de É la o obra de e-mail Dios. contato @igreja primitiva. Email contato @igreja primitiva doutrina divina.com. .com. E pedido de oração, Y pedido de oración, que é o telefone DDD 11 teléfono DDD 11 930 25 930 25 6198. 6198. Horários de atendimento, telefone, horário comercial Horario de atención, é das 9 da manhã 9 de la mañana até as 5 da tarde. hasta las 5 de la tarde. Temos também o website. También el website O site é www.igreja primitiva doutrina divina.com. Baixe também o novo app da rádio, También baje el nuevo app. A Voz da Cura Divina do Brasil. A Voz da Cura Divina. Agora temos mais um Ahora tenemos aplicativo, esse é aplicativo próprio da igreja. Amém, igreja? Aplicativo próprio da igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. E a bênção de Deus continua. A bendição de Deus continua. Amém? Vamos fazer oração da fé? Oração da fé não, oração das ofertas. Oração das Que ofertas. isso, já quer ir embora, missionário? Glória a Jesus. Quero não, vamos continuar firme aqui na obra. Continua firme na obra. Vamos orar, todos dando glória, glória, glória a Deus. Oh Senhor da glória, oh Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, abençoa os irmãos que estão ofertando, dizimando na tua obra, Senhor. Confirma a bendição divina dos altos céus, do poder do teu Espírito Santo, do nome de Jesus Cristo, ó Deus. Oh, prospera, prospera e repreenda o devorador. Sai, devorador, sai em nome de Jesus. Confirma, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus. Pode ofertar, ajudar a obra de Deus. Pode ofrendar a obra de Deus. Jesus convida para com ele viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ajuda nós, irmão. Obreiro, está no quintal, vamos ajudar. Veio aqui, morreu na cruz. O Evangelho tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa, tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Amém, Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, quero dar um anúncio aos ouvintes. Quero anunciar aos oyentes. Vocês são jovens, adolescentes. Ustedes são jovens, adolescentes. Seus avós, seus pais são de idade. Sus padres, sus abuelos Eles são de querem edad. muito ouvir o programa A Voz da Cura Divina. Ellos quieren mucho oír la. Vocês têm mais experiência aí. Ustedes tienen más experiencia. Jovens, adolescentes. Jóvenes adolescentes. Ajude seus avós aí, ajude seus pais. Ayude a sus abuelos, a sus padres. Baixe o programa A Voz da Cura Divina no app, Baje na loja do seu celular aí, A Voz da Cura na Divina. galeria, na Play galeria Store. do celular, En la galería del celular. e baixe o programa A Voz da Cura Divina, Y baje el programa La Voz de la para que Cura seus avós possam ouvir para que sus abuelos puedan as oír orações las oraciones e possam orar juntamente comigo y puedan orar juntamente para conmigo interceder por vocês, amém, para jovens? interceder por ustedes, Amém, jóvenes. crianças, adolescentes, Amén, crianças que adolescentes sabem mexer, que saben ahí, faz essa gentileza ajudando ayudan a sus abuelos, seus avós, seus pais, sua mãe, sus abuelos, sus padres, sus madres, para poder ouvir o programa A Voz da Cura Divina, amém? para poder oír el programa A Voz da Eles Cura vão ficar Divina. muito contentes se eles fizerem isso.
Ellos van a quedar muy A hora que contentos. eles ouvirem aí os hinos, as pregações, as orações, Oír los signos, predicaciones. eles vão se alegrar muito em nome de Jesus, Se amém? van a alegrar mucho en nombre de Jesús. Meus irmãos, vamos orar pelos enfermos agora. Vamos a orar por los enfermos. Vem ahora. aqui à frente, igreja querida, Ven aquí al frente, a iglesia. oração da cura divina La oración de la cura e em divina. seguida a oração da fé. Y enseguida la oración de la fe. Eu peço para os obreiros, Eu os pido aos presbíteros, não obreiros. ungir o povo agora. Presbíteros, ungir al pueblo Vamos só ahora. orar. Aí na oração da fé vocês ungem eles, amém? En la oración de la fe ustedes Vamos orar, todos dando glória, 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 glória a Deus. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento, meu Deus, de oração, eu clamo a Deus, pedindo ao Senhor a tua misericórdia, o teu socorro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, confirma a bendição de Deus, nosso Padre, na vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, curando as enfermidades, resolvendo os problemas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, repreenda a enfermidade, repreenda a enfermidade, Jesus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, cura as enfermidades, Jesus, resolve os problemas, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, passa as divinas revelações do Espírito Santo, a larga distância, você ouvinte, que tem sofrimento nas vistas, Jesus está te curando agora. 10 ouvintes que está com problema nas vistas, 30 ouvintes que está com problema nos ouvidos, zumbido nos ouvidos, revela o Espírito Santo que está curando, não só na larga distância, mas está curando aqui agora, pelo sangue de Jesus, toda obra do diabo, saia Satanás da enfermidade, fora diabo, revela também o Espírito Santo, que está curando pessoas com trombose nas pernas, sai trombose nas pernas, saia Satanás, sai trombose nas pernas dessa pessoa, fora diabo, ó Senhor, visita meus parentes, ó Deus, ó Bruno, meu pai, visita eles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, repreendendo tanta angústia, sai do coração deles, Satanás, sai em nome de Jesus Cristo, visita meus filhos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita meu pai, minhas filhas, visita meu pai, visita todos os netos, as netas, ó Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, sai a enfermidade, pelo sangue de Jesus, Cristo, enfermidade nos pulmões, está repreendida agora, enfermidade no útero, enfermidade na bexiga, fora, revela o Espírito Santo, irmãs aqui com problema sério na bexiga, infecção urinária, tem sido fortes dores na barriga, no ventre, mas Jesus agora está curando e repreendendo a enfermidade, saia Satanás da enfermidade, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, amém, amém. Quem está doente aí? ¿Quién está doliente ahí? Estava doente, Estaba doliente, não está sentindo mais. mas no está sintiendo Deus más me deu dolor. revelação, irmãs aqui Dios dio revelación. estão sofrendo umas dores aqui por volta da sua barriga, Dolores e a de infecção, Era infección. e Jesus está curando essa infecção agora, Y Jesús está pelo curando esa sangue de Jesus Cristo, Por nosso el sangue Senhor. de Jesus. Aleluia, glória a Aleluya, Deus. Gloria a Dios. Vamos agora, irmãos, fazer oração da fé. Vamos a hacer oración. E agora os presbíteros podem ungir, Ahora los como
falei no começo, na oração, depois na oração da fé, vocês ungem o povo. Amém? Então agora vocês podem ungir as irmãs. Em nome de Jesus, vamos oração da fé. Porque como diz a Bíblia, né, igreja? Como dice la Biblia, iglesia. Se tiver alguém doente na igreja, Si habría alguien enfermo en la chamar iglesia, quem? O presbítero. llamar al presbítero. E juntamente com que, igreja? Y juntamente con qué iglesia? A oração da fé La oración de la curará o doente. curará al Então eu tenho que enfermo. seguir como está na Bíblia. Vamos a seguir como Em está na nome de Biblia. Jesus Cristo. Em nome de Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, está o povo recebendo a unção do Senhor. Oh Senhor, a unção com óleo, meu Deus. Com óleo ungido, com azeite ungido de Jesus. Ajuda aí, presbítero Lídio. Em nome de Jesus Cristo, confirmando a vitória, confirmando a bênção de Jesus na vida dos irmãos, na vida das irmãs. Em nome de Jesus, confirma, Padre, a bendição divina de Deus, do Teu Espírito Santo, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Senhor, cura as enfermidades no sangue, se a enfermidade no sangue, sai a enfermidade no sangue, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, toda enfermidade no sangue, sai agora, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, toda obra da enfermidade, que sai agora, pelo sangue de Jesus, fora enfermidade satânica, pelo poder da palavra de Deus. Ó Senhor, esta oração da fé, que sara o doente, que cura as enfermidades e resolve os problemas. Ó Deus, está aqui, derrama uma gota do teu sangue nesses pedidos de oração, confirmando, ó Deus, a bendição divina dos altos céus na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu creio, ó Deus, na bênção e no milagre, pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, 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 Jesus, amém. Todos que estão aqui, eu estou vendo, são crentes, são todos membros da nossa igreja. Então nós vamos orar agora, você que é católico, livre pensador, que está nos ouvindo. Ouvintes, eu vou orar por vocês agora. Vocês que ajoelha diante do seu rádio aí agora. Em nome de Jesus, que você que está ouvindo o programa Voz da Cruz Divina pela internet, se ajoelha aí agora, que Jesus vai escrever seu nome no livro da vida. O missionário Emerson Nunes vai orar por vocês agora. Em nome de Jesus Cristo, amém? Todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor da glória, olha aí, Senhor, as pessoas que vão, Senhor Jesus, aceitar Jesus de coração. Escreve o nome delas, ó Deus, no livro da vida e sela com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, liberta do cigarro, da bebida, das drogas, dos jogos, do adultério, da prostituição. Sai, Satanás, sai, demônio, ó Deus, repreende, Senhor. Sai, diabo, sai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, confirmando a bênção, a vitória, e leva-nos em paz para o nosso lar, confirmando a bênção, a vitória, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus. Quem tem a paz de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz